Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aqui no tema qual o custo-preço para executar o CAR, nessa parte 4, vamos aprender como fazer uma composição de preço para executar o CAR, usando o MS Project. Então eu convido a todos, vamos para o Project. Sequenciando a composição de preço, estamos aqui com o Project aberto. Aqui nós temos na visualização resumo de cronograma, estamos com a estrutura das atividades que eu julgo ser importante para fazer a composição. Então, na fase de planejamento, nós vamos deixar a atividade de planejamento. Na fase de execução, quais são as principais atividades? Análise da documentação do imóvel e dos dados do proprietário, análise dos dados cartográficos do imóvel, vetorização dos dados cartográficos, cadastro do imóvel rural no sistema SICAR ou nos módulos estaduais, gravar e enviar o CAR, fazer o cadastro do proprietário na central do proprietário possuidor, caso ele não tenha, elaboração de RT, impressões e protagem, caso o profissional queira entregar para o proprietário, estruturação dos dados, dos produtos, dados, protocolo, arquivo CAR e recibo, e na fase de encerramento, avaliação do sucesso do projeto e registros de aprendizagem. Então essas são as atividades que vamos estar utilizando nessa composição. Deixo claro que cada profissional autônomo, cada empresa tem a sua estrutura de custo, a sua estrutura de preço, a sua equipe e a sua estratégia para compor e para executar e gerenciar esse tipo de projetos. Eu vou para o módulo, a tabela resumo de custo. Também quero deixar claro que essas tabelas não são nativas do Project, são tabelas que eu personalizei para facilitar a composição, a coordenação e a gestão de projetos. Então nós vamos abrir essa tabela aqui, resumo dos custos, mas o Project também ele tem tabelas nativas. O Project ele tem essas tabelas nativas, geralmente o gráfico de Gantt, podemos trabalhar. Gantt controle, a gente pode vamos achar o outro aqui. O Gantt normal, esse, e você pode inserir a linha de base, custo total, você pode inserir qualquer coluna que você acha interessante. Então, se oculta essa coluna e agora você pode inserir qualquer coluna disponível aqui do MS Project. Então vamos voltar. Vamos para a tabela. Resumo de custos. Que daí já está personalizado. Vocês podem inserir concluída, custo da linha de base, custo e preço aqui no MS Project. Vamos fazer lá no gráfico de Gantt essa mesma tabela para vocês verem que a gente consegue. Então, ó, concluída, custo da linha base, custo e preço. Vamos utilizar para quem não tem tabelas personalizadas, vamos usar aqui o gráfico de Gantt. Então vamos ocultar, vamos colocar tudo aqui, vamos ocultar todas as tabelas e vamos inserir todas as tabelas para ficar semelhantes. Então a primeira tabela é concluída, né? Então vamos inserir a tabela concluída, tá aqui. Segunda é custo da linha de base, né? Então nós vamos procurar aqui custo da linha de base. Tá aqui, custo da linha de base. Agora é o custo, vamos achar a coluna custo.
E agora a coluna preço, é um campo personalizado, né? Eu acho que o custo 1 por causa da fórmula, que não é nativo do project. Então vamos achar onde é que está o custo 1, até aqui, ó, preço. Voltamos com a mesma tabela que eu uso lá personalizada. Temos ela aqui, vamos. Caso vocês queiram campos personalizado, ajustar alguma coisa, personalizar o campo, por exemplo, ó, concluída, vocês podem digitar aqui com letra maiúscula, concluída. Se quer para a esquerda, para a direita, 14, então, ó, já aparece aqui. Preço. Tá, esses são os nossos campos e também atribuição de recursos, outro campo bem importante que a gente precisa ter aqui também. Só vamos voltar lá para nós resumo custo, preços. Tá, isso aqui no cronograma. A gente tem o nome dos recursos. Vamos colocar lá também início, término, duração. Tá. Então aqui a gente tem a nossa tabela. Se nós quisermos colocarmos, vamos colocar aqui, ó, início, término, data de início. Vamos colocar aqui a duração. Vamos colocar aqui trabalho. E vamos colocar aqui no final o nome dos recursos. N nome dos recursos. Então agora a gente ficou com uma tabela nativa do project iguais àquelas minhas duas tabelas lá, que a gente vamos salvar. Estamos aqui com o campo nativo do project, ó, gráfico gigante. Para quem não tem campos, não tem tabelas, modos de exibição, que a gente chama aqui no project, personalizado, pode-se usar os nativos mesmo. Então vamos usar essa tabela, vamos detalhes, então tarefa, detalhes, que abre essa tabela que eu prefiro usar por aqui, mas tem outras formas. Você pode, aqui atribuição de recursos, quer ver a atribuição de recursos, ó, pode utilizar aqui nesse campo, ó, seleciona atividade, vai estar o nome dos recursos, a porcentagem e o custo. Tu vai atribuindo por aqui também. Eu prefiro utilizar essa daqui, dessa forma. Então vamos selecionar atividade, duração fixa, nós podemos colocar trabalho fixo, unidade fixa. Então eu considerei, vamos considerar que essa empresa ela tem um engenheiro agrimensor, que é o dono da empresa, e um técnico de geoprocessamento, que é o profissional que vai propriamente fazer o trabalho. Tá? Aqui também, quem não gosta de trabalhar com porcentagem aqui, pode trabalhar com unidade. Mas nesse caso vamos deixar a porcentagem. Então nós atribuímos que o engenheiro agrimensor vai ficar com 1h30 de planejamento. Então ele vai fazer 1h30 para fazer todo o planejamento desse cara. Então nós vamos, caso a gente queira saber o custo, vamos nessa tabela. Aqui o custo, R$62. Vamos voltar para a tabela trabalho. Vamos dar sequência. Atividade de execução. Primeira atividade, análise da documentação do imóvel e dos dados. Então o técnico de processamento, por ele ser um recurso mais barato do que o engenheiro agrimensor. O engenheiro agrimensor a gente entende aqui que ele é o dono da empresa, ele está
fechando novos negócios, buscando novas oportunidades, ou está executando atividades de maior valor agregado. Então o técnico de processamento vai levar 1 hora para fazer essa análise da documentação do imóvel e dos dados que recebeu. Análise dos dados cartográficos do imóvel. Então, o próprio técnico vai fazer uma análise dos dados cartográficos, ou seja, o proprietário enviou o perímetro do imóvel, ou seja, o imóvel já referenciado, vai ter que baixar lá no INCRE o shape, ou o proprietário pode ter encaminhado um arquivo DWG ou um KML com o levantamento do imóvel. Então, ele vai analisar o perímetro desse imóvel. A próxima atividade, que eu acho interessante, do técnico, né? Aqui vamos colocar também, por ser mais importante, o software e o notebook. Nas outras a gente nem atribuiu, porque vai ser valores insignificantes. Então ele vai levar 2 horas para fazer a vetorização. O que a gente entende como vetorização? Vetorizar a área de reserva legal, a área de mata nativa, remanescente nativo, vetorizar as áreas consolidadas, vetorizar APPs, baneados, vetorizar também os cursos de águas, açudes, lagos, etc, etc. Então essa atividade que um pouco mais demora é essa questão de vetorização dos dados. Então nós colocamos 2 horas. O próprio técnico, depois a próxima atividade, é fazer o cadastro do imóvel lá no sistema. Aqui em Santa Catarina, a gente faz no sistema próprio do estado de Santa Catarina, que está vinculado ao sistema nacional. Então, também é uma atividade que leva em torno de um técnico com experiência vai levar em torno de 2 horas para fazer todos os cadastros, que ele tem que cadastrar os dados do proprietário lá, quem faz CAR sabe, os dados do proprietário, tem toda aquela sequência, os dados do imóvel, fazer o GEL, ou seja, eu faço nessa atividade anterior aqui, eu faço a vetorização num software à parte, seja no QGIS ou no ArcGIS, faço toda a vetorização e depois lá no sistema eu só importo esses dados. Eu não gosto de trabalhar, vetorizar, fazer GEL utilizando o sistema deles. Feito tudo isso, depois leva em torno de 1 hora para gravar os arquivos, organizar, ver se está tudo ok, enviar. Aqui em Santa Catarina, tu faz um sistema, tu tem um sistema próprio para enviar. Tu não consegue enviar aqui em Santa Catarina pelo sistema nacional. Tem um sistema próprio para enviar, então onde que se perde mais um pouco de tempo. Também o técnico de processamento, ele tem que fazer o cadastro do proprietário na central do proprietário. Caso esse proprietário nunca fez CAR, é obrigado a fazer um cadastro para ele. Então tem que fazer o CAR, geralmente a gente faz o CAR, com aquele protocolo a gente consegue cadastrar. Tem que ter os dados do proprietário. Caso o proprietário não já tenha cadastro, ele é obrigado a te passar usuário e senha para te poder acessar e fazer um novo cadastro. Elaborar IRT, esse aqui já é o engenheiro, coloquei o engenheiro, vai levar 30 minutos para elaborar um IRT. Sempre é desejável que qualquer atividade técnica se faça um ART. Impressões e brotagem. Quando se trabalha para empresas, não é necessário tu fazer impressões desses produtos. Tu envia todos os arquivos em meio digital e a empresa dá ok. Mas quando o profissional trabalha para proprietário de imóveis rurais, produtores rurais, é recomendável que se faça impressões de todos os produtos e entregue uma via, principalmente do recibo do CAR em meio analógico, papel. Então coloquei 1 hora aqui do técnico, mais uma brotagem. Estruturação dos dados dos produtos. Então esse técnico vai levar 1 hora para estruturar o produto, o escopo, o objetivo de dado. Então nós temos aqui os dados vetoriais lá que foi utilizado, então os shapes que foram utilizados para fazer de uma forma estruturada, para fazer todo o CAR, o protocolo foi utilizado, o arquivo CAR e o recibo. Esse que é
o objetivo final do produtor rural é obter esse recíbio, o que ele dá valor. Já a empresa, eles dão valor para todos os arquivos, porque eles querem os arquivos vetoriais para fazer retificações ou ter aqueles dados no seu banco de dados. Encerramento, eu sempre coloco a avaliação do sucesso do projeto. Coloquei 0,2 horas para o engenheiro, 0,2 horas para o técnico. Registro das lições aprendidas, também 0,2 horas para o técnico, 0,2 horas para o engenheiro. Então, pessoal, para esse CAR é uma única unidade com base nessas estimativas, com base nesses recursos. Foi utilizado o engenheiro agrimensor e o técnico de processamento. Nós chegamos num custo de 611,20 centavos. Agora, para nós chegar no preço, voltamos a recapitular o preço. Então, é custo vezes 1,6, ou seja, custo mais 60%. Da onde saiu esse 60%? Vamos relembrar. Então, 15% de impostos, mais 20% de margem de lucratividade, mais 10% de risco, mais 15% de despesas administrativas e outros custos não atrelados ao custo propriamente dito da execução. Chega no 60%. Então nós vamos pegar custo vezes 1,6. Então, para fazer um CAR com essas características, o preço recomenda-se cobrar um preço na faixa aí de 977. É interessante por duas partes. O produtor rural, muitas vezes, ele não sabe como os profissionais calculam para fazer o CAR. Eles querem, às vezes, muitas vezes, ele acha 977 reais barato. Mas tem que ficar claro que fazer um CAR é bem diferente de fazer 10 CAR, 20 CAR. Em aulas futuras, a gente pode estar fazendo uma composição de preço com escopo de 50 CAR, que nós vamos comparar que os preços unitários tendem a cair por conta da estrutura da empresa e da sinergia entre os recursos. Vamos salvar a linha de base. Linha de base. Com isso a gente congelou o projeto, a gente já tem que esse é o projeto, esse é o preço para executar o CAR. Agora, com esse preço, o profissional já consegue passar para o agricultor ou para a empresa quanto custa fazer o seu CAR. No meu caso, eu cheguei num preço de R$ 977 reais. Já vi vários profissionais cobrarem para fazer CAR R$ 150 reais, R$ 200 reais, R$ 250 reais, R$ 400 reais. Mas vocês olhem que muitas vezes o profissional cobrar abaixo de 600 reais já é o custo. Ah, tudo bem, cada empresa pode ter o teu custo bem mais baixo aqui. Entendesse? Uma parte interessante que eu quero mostrar, por exemplo, vocês podem vir aqui na planilha de recurso. Ah, mas o engenheiro agrimensor, ele ganha 5 mil reais. O técnico de processamento, ele que é o principal profissional, ganha 5 mil reais. Então nós vamos fazer o cálculo aqui. Dividido por 30. Dividido por 8. 20,83. Vamos colocar aqui 20,83. Voltamos lá para nossa gráfico gigante. A linha de base, nós vamos ter que limpar essa linha de base, ó. Que é interessante a linha de base, então o nosso preço anterior era 611. E agora nosso custo era 611 e agora está 481 reais, que vai para preço 769 reais. Então, cobrar um CAR abaixo disso é complicado. Mas cada empresa tem a sua estratégia de execução, a sua estratégia de coordenação, sua estratégia de gerenciamento. Aqui é só uma ideia de como devemos fazer uma composição de preço para executar um CAR. Vamos voltar
no valor anterior, deixar na estrutura anterior. Vamos salvar. Então, pessoal, essa é a nossa composição de preço. O projeto ele vai levar 4 dias, não que nós vamos levar 4 dias para executar um CAR, 4 dias por causa que tem o planejamento, tem a execução, tem a entrega dos produtos, mas com base nessa composição de preço, nós vamos levar 12,8 horas para executar e entregar o CAR. Cada profissional, como volto a falar, tem a sua estrutura, tem a sua forma de execução. Aqui é só para vocês terem uma noção de como fazer uma composição de preço. Mas vocês podem usar estratégia. Vocês podem retirar aqui em vez de usar 1.6, vocês podem usar 1.4, pode usar 1.2. Então, vocês podem colocar a margem de outra forma. Então, vocês podem brincar com essa estrutura aqui. É só ter uma noção. Aqui é só para vocês terem uma noção de quanto deve se cobrar para executar um CAR. Eu coloquei aqui que leva 2 horas para vetorizar. Vocês podem colocar 30 minutos. Então, tudo isso vai alterar. Se a produtividade é superior a essa, vai reduzir os custos. E uma parte interessante também, que vocês podem vir aqui, é nativo do Project, vir aqui nessa tabela, uso dos recursos. Então aqui é o uso dos recursos, só aqueles recursos que foram atribuídos, ó. Então foi só o engenheiro agrimensor, ele tem 2,4 horas, R$ 99,00 de custo, preço 159. E o técnico de geoprocessamento, 10,4 horas, R$ 346,00 de custo, R$ 554,00 o preço. Daí tem o RT, R$ 88,00 por causa dos impostos, tudo atribuído ali, né? Software e notebook, tá? Então todas as atividades. Então isso aqui é bem interessante. Vocês podem também verificar aqui o uso da tarefa. Então aqui está todas as tarefas para ser realizadas, início e término. Vocês podem verificar, vamos pegar aqui o técnico de geoprocessamento. Vocês têm a tarefa, a data e a hora em que ele trabalhou. Então ele trabalhou 1 hora nessa quinta-feira nessa atividade. Então tá tudo organizado, é uma ferramenta bem bacana para fazer composição de preço e custo. Voltamos aqui. Então a parte mais interessante, se o projeto fechou, depois ele já está pronto o coordenador ou para o gerente de projeto fazer a coordenação, a execução e a gestão de projeto. Aqui, lógico, a gente está fazendo uma composição de preço de uma unidade, mas se o projeto tivesse 100 unidades, a coisa já mudava de figura. Então, pessoal, por hoje era isso. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de fazer os seus comentários, suas críticas, suas sugestões. Até o próximo vídeo e muito obrigado a todos.